Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira em mais um vídeo para as eleições 2022 e hoje nós vamos falar sobre o carro de som. Será que durante a eleição, como modalidade de propaganda eleitoral, é possível a gente ver nas ruas carros de som transitando? Essa pergunta é um peguinha, porque o carro de som era um meio de propaganda eleitoral muito utilizado nas últimas eleições, né? Salvo a municipal, que já houve a alteração que eu vou comentar com vocês hoje. Antes da eleição de 2020, nós tínhamos carros de som transitando, divulgando mensagens dos candidatos, aqueles jingles, ou seja, aquelas musiquinhas, as famosas músicas eleitorais, paródias. Só que essa conduta alterou, né? Tanto nas eleições de 2020, na municipal, quanto nesta deste ano de 2022. Então hoje nós vamos falar sobre o carro de som, podendo ou não podendo ser modalidade de propaganda eleitoral. Primeiramente, a gente precisa conceituar o carro de som. Eu vou aumentar aqui um pouco a telinha. A gente precisa lembrar que quando eu falo de carro de som, eu tenho uma diferença de carro de som para mini trio e também trio elétrico. O carro de som e o mini trio, o que vai diferenciar esse carro de som do mini trio é a capacidade de amplificação de potência de som. O carro de som, por exemplo, é no máximo 10.000 watts de potência. O mini trio vai ter uma diferenciação aqui nessa capacidade. E o trio elétrico mais ainda. O trio elétrico, ele não é possível ser utilizado para, por exemplo, sonorizar a campanha eleitoral, utilizando-se nas ruas durante uma caminhada, uma passeata, exceto se for para sonorizar comícios. Aí o trio elétrico é possível. Agora, o carro de som, então, que vai diferenciar do mini trio e do trio elétrico é a capacidade de potência de som, ok? Bom, o carro de som antes, ele poderia ser transitado nas ruas, sendo dirigido ali por uma pessoa e passando de várias ruas naquela cidade, naquele município, naquele estado, enfim. Agora não. O carro de som isoladamente, sendo dirigido ali por uma pessoa, ele não pode transitar nas vias. Agora, se ele for acompanhado de uma passeata, se o carro de som acompanhar uma passeata, uma caminhada, uma carreata, é totalmente possível. Então percebam a diferença, porque a própria resolução 23.609 traz de forma expressa esse ponto, dizendo que a utilização de carro de som ou de mini trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou, olha só, durante reuniões e comícios. Desde que se observe aqui o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo. Aqui a gente faz uma crítica porque fiscalização ocorrer medindo pressão sonora é meio complicado, né? Tem tanta coisa mais relevante para nos preocupar, mas enfim, não vou ficar aqui para criticar, sempre trazer o que é disposto para vocês. Mas, né, para evitar, vai que tem alguém com um medidor de pressão sonora próximo a esse carro de som e você ultrapassa e depois gera uma açãozinha ali, uma coisa chata, né, para você contestar. Enfim, carro de som isoladamente pode? Não, mas para sonorizar carreata, caminhada, passeata, reuniões e comícios, pode, certo? Para finalizarmos aqui, vamos falar sobre o horário. Até às 10 horas da noite do dia que antecede as eleições. Qual é o dia que antecede as eleições? É o sábado. Serão permitidos a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini trio. Ok? Então, isoladamente pode? Não, isoladamente não pode. Mas acompanhando caminhada, carreata ou passeata, totalmente permitido, certo? Foi um vídeo rápido, mas com informações relevantes para vocês. Espero que tenham gostado. Me sigam lá no Instagram para terem mais dicas de direito eleitoral, eleições. É o Instagram @professor Bruno Eleitoral.
curta esse vídeo e também se inscreva no nosso canal. Até mais!